Buenas, pessoal! Está começando mais um Prós da Semana, onde a gente traz as atualizações de como as lavouras do Brasil inteiro estão se desenvolvendo aí, tanto soja quanto milho, algodão. Aqui tu vai ficar atualizado de como está esse desenvolvimento. Gostaria de convidar você a nos seguir nas redes sociais, @CassianoAgro, que é onde eu mostro um pouco do dia a dia aí, do que a gente está desenvolvendo. Também o Agro Depende, onde a gente coloca aí os principais conteúdos ligados aos conteúdos que a gente desenvolve aqui dentro do Agro Depende. Além disso, falar para você ir lá no Spotify, dar 5 estrelinhas, nos avaliar, seguir também o Agro Depende. Isso nos auxilia muito a chegar a mais pessoas, a manter o projeto do Agro Depende vivo. E lá também nas configurações tu consegue botar para baixar automaticamente os episódios do Agro Depende. E lembrando, tu não precisa ser premium para conseguir ouvir os episódios do podcast Agro Depende offline. Então tu pode ir lá, pode baixar, e isso auxilia muito para nós, agrônomos, produtores, que estamos todo dia sempre em deslocamento. Então, conseguimos nos atualizar ouvindo aí o podcast Agro Depende, além de outros episódios aí, pessoal do Mundo Agro, Agro Resenha e outros diversos aí que tem tanto do agro quanto também não do agro. Também estamos no YouTube, então pode ir lá, pode nos seguir, olhar os vídeos. Lembrando que esse episódio do Prós da Semana a gente coloca sempre também imagens dentro de uma apresentação, então tu consegue visualizar às vezes algum gráfico, alguma coisa de uma forma melhor, olhando ele, né? Vai estar tanto no YouTube quanto no Spotify disponível. E, no mais, era isso. Nos siga, compartilhe esse episódio com um amigo, sempre nos auxilia muito a continuar aí o nosso projeto. Buenas, pessoal, então vamos falar um pouquinho aí sobre os principais relatórios que saíram na última semana. Lembrando, tu quer receber os relatórios, tanto da Conab quanto do IMEA, logo quando depois que eles saem, a gente disponibiliza eles no nosso grupo do WhatsApp. Então, se tu quer fazer parte desse grupo, nos segue lá no @CassianoAgro e no @AgroDepende no Instagram e manda um direct lá pedindo para participar do grupo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que ocorreu das previsões agroclimáticas aí na última semana. Também falando um pouquinho da soja, como está a colheita nos diferentes estados, em quais estágios fenológicos ela está, falando um pouquinho do preço. Sobre essas características, a gente também vai falar da cultura do milho, tanto milho safra quanto milho safrinha. E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o algodão, com enfoque no Mato Grosso, que é onde a gente está pegando o relatório, que é o relatório do IMEA, que fala um pouco para nós como está esse desenvolvimento. Iniciando, então, vamos falar aí sobre a região norte. Então, muitas chuvas são previstas aí para a região norte, com exceção de Roraima e Amapá e noroeste do Pará. Em boa parte aí do Tocantins são esperados volumes acima de 100 milímetros, que poderá impactar na colheita da soja, que é o que a gente vê praticamente todo ano nessa época, tanto no Tocantins quanto em outros estados, uma grande quantidade de chuvas, né, o que atrasa a colheita e em alguns casos até faz perder a questão da lavoura. No Maranhão, Piauí, Sergipe, Sertão do Pernambuco e Bahia, a previsão de chuvas em bons volumes que poderá superar aí 80 milímetros em algumas áreas. No Mato Piba, a manutenção aí da umidade do solo continuará beneficiando o desenvolvimento das lavouras. Quando a gente vai para o centro-oeste, há previsões de volumes de chuva significativos que podem ultrapassar 80 milímetros no norte e nordeste do Mato Grosso, também uma região que já pega um pouco mais o clima amazônico. A gente tem uma quantidade maior de chuvas lá, as plantas geralmente vegetam um pouco mais, né? E tem esse problema também, ainda mais agora um pouco mais para frente, de excesso de chuvas, tanto que a gente viu aí nos outros episódios que a gente falou, questão de Matupá, que alagou, lá que é na divisa Mato Grosso, perto da divisa Mato Grosso, Pará, na BR-163, em outros locais que estava chovendo muito, inclusive atrasando a colheita da soja e o plantio aí da primeira safra de milho. Grande parte do Goiás em áreas da metade norte do Mato Grosso do Sul. Essas chuvas serão aí benéficas para o cultivo da primeira safra em enchimento de grão e para
para os de segunda em desenvolvimento, mas poderão atrasar a colheita da soja e o plantio do milho segunda safra em algumas áreas, como a gente comentou. Então, para quem plantou tarde, que agora pouca gente tem soja ainda, ou só sojas mais tardios, vai estar em desenvolvimento, no Mato Grosso principalmente, né? Mas mais vai atrapalhar, na minha visão, essas chuvas, né? Mais está atrapalhando do que ajudando, porque está quase todo mundo colhendo a soja. Depois a gente vai ver a questão do relatório falando dessa parte da área colhida de soja já no Mato Grosso e nos outros estados, e plantando milho. E a gente vê que está atrasando realmente o plantio de milho, principalmente no Goiás, né? Trazendo para o centro-oeste, então, chuvas intensas são previstas em Minas Gerais, Espírito Santo e norte de São Paulo, que é as tragédias, inclusive, que a gente está vendo em Minas Gerais, uma grande quantidade de chuvas e algumas cidades alagando. Inclusive, eu vi que os primos agros estavam fazendo uma campanha de doação para auxiliar essas pessoas. Então, vai lá no Instagram deles, procure o Reels que eles colocam isso. Além deles, outros influenciadores do agro também estão fazendo para ajudar todo o povo aí de Minas Gerais. Que está sofrendo passando por esse problema tão delicado que aqui no Rio Grande do Sul, 2 anos atrás, também passou, e é aquela coisa, não, água e fogo não se brinca, que o pessoal fala, né? Porque realmente às vezes não tem o que fazer, uh, com os bens materiais, etc. Então é importante essa questão. Então há possíveis impactos às lavouras, principalmente no Espírito Santo e norte, centro e oeste de Minas Gerais, onde são previstas chuvas maiores que 100 milímetros. Nas demais áreas de São Paulo, a previsão de chuva com menores acumulados. No geral, as condições serão favoráveis para os cultivos de primeira safra, bem como para o café e a cana-de-açúcar. Já aqui no sul, né, toda a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a previsão de pouca chuva e altas temperaturas na região, o que favorecerá o cultivo da primeira safra em maturação e colheita. Aqui eu não concordo muito, porque talvez no Paraná sim, mas se a gente vai pegar no Rio Grande do Sul, está sofrendo muito com a falta de água, chuvas, que tivemos chuvas agora esses dias atrás, porém chuvas mais pontuais, que não pegou de forma geral uma grande quantidade de água em toda a extensão do estado, né? E principalmente, que até vamos comentar depois, que a região noroeste e centro-oeste sofrendo um pouco mais com essa questão de falta de águas, né? O que vai impactar sim a produtividade. Devido à umidade disponível do solo, as condições deverão ser favoráveis ao manejo e desenvolvimento da maior parte das lavouras. No Rio Grande do Sul, manterá a restrição hídrica nas lavouras de sequeiro, principalmente no noroeste, centro-oeste e sul do estado. Então, é um problema que a gente está passando novamente esse ano. Até o pessoal comenta, mas que nem ano passado. Não, ano passado, os outros anos foram pior, vamos dizer assim, foi mais preocupante. Esse ano, várias lavouras estão bonitas, receberam água, porém está bastante manchado o estado, a questão de chuvas no estado, né? Então, a gente vai pegar a região central, geralmente está chovendo um pouco melhor, mas tem de tudo. Então, vamos ter que esperar chegar mais perto da safra para realmente ver qual que vai ser o problema real da safra, diminuição de produtividade que a gente vai ter aí nesse ano. Trazendo, então, um mapa aqui que mostra a questão das condições hídricas, né? Então, aqui mostra onde é que a gente está tendo excesso de chuvas para a cultura do soja, que vai pegar a questão aqui do Tocantins, Goiás, Minas, né? Então, que a gente comentou anteriormente, e baixa, uma restrição hídrica, uma falta de chuvas em todo o oeste, podemos dizer assim, a metade oeste do Rio Grande do Sul. Quando a gente vai pegar milho, primeira e segunda safra, a gente vê a questão de uma restrição hídrica também, principalmente no oeste do Rio Grande do Sul. Aqui é interessante a gente dar uma olhada, né? Essa tabela ela nos mostra bem a questão dos estágios fenológicos que as culturas estão, em quais estados elas estão, a cultura, né? Obviamente, e como está a questão, se está com excesso hídrico,
você está com falta, né, de água, né, déficit hídrico, ou se está normal. Se está verde, já está tudo normal, está 100%. Onde é que a gente tem problema é no azulzinho, vamos dizer assim, no cinza e no amarelo, né? Então a gente vai pegar aqui Goiás, a cultura do feijão, primeira safra, está em colheita e está sofrendo por causa das chuvas, o que pode afetar diretamente a qualidade e a produtividade. A soja no Goiás também vai estar sofrendo, a maior parte em enchimento de grão, maturação ou colheita, também vai estar sofrendo com esse excesso de chuvas. Minas Gerais, da mesma forma, feijão primeira safra vai estar sofrendo, ele indo para maturação e colheita, então vamos ter perda na primeira safra de feijão. E na soja também, nesse enchimento de grão, maturação e colheita com excesso hídrico, que pode afetar a questão da qualidade desses grãos, pode afetar no peso de grão, na produtividade da área. Então, tudo isso pode trazer aí, em alguns casos, até perder a área. Creio que não vai ser o ponto, mas pode acontecer. Já quando a gente vai pegar aqui no Rio Grande do Sul, feijão, segunda safra, né? Está em emergência e desenvolvimento vegetativo. Então, as áreas que não estão no pivô estão sofrendo com essa restrição hídrica. Milho, primeira safra, a gente tem desde desenvolvimento vegetativo até colheita, né? Então, passando essa restrição. O milho, primeira safra, a maior parte dá para dizer que ele está em maturação aí, e colheita. Então, ele sofreu já um pouco, mas agora não vai afetar tanto, né? Até auxilia um pouco na colheita, mas porque atrasou muito. Já se a gente vai pegar enchimento de grão, né? Os que foram plantados ainda mais tarde são enchimento de grão, vai afetar bastante. E quando a gente vai pegar o desenvolvimento soja, então essa sim vai estar sofrendo mais com essa escassez de água na metade oeste do Rio Grande do Sul, devido aí às faltas de chuva, pegando muito no florescimento e enchimento de grão, causando este impacto. Falando um pouquinho aí sobre a soja, então, pegando todo o território nacional, o relatório que saiu aí na semana do dia 23, a gente tem, naquele momento, vamos atualizar um pouquinho isso aqui, né, no próximo, mas a gente teria então até o dia 23 em torno de 32,3% de todas as áreas colhidas. Depois a gente vai se aprofundar um pouco mais nesses números, mas vamos passar uma questão geral de como está a soja aí nos estados. Então, no Mato Grosso, a colheita avança, mesmo com as chuvas frequentes, devido à alta capacidade operacional dos produtores. Isso aqui é uma coisa que lá chama muita atenção. Tem muita máquina, colhe muito rápido. Os caras realmente investiram nos últimos anos, é louvável aí a agilidade que tem para fazer a colheita. A qualidade do produto é considerada boa na maior parte das regiões, então, no Mato Grosso. No Rio Grande do Sul, as chuvas ocorridas na semana, irregulares e em baixos volumes, foram insuficientes para atender a demanda da cultura, que foi o que estava comentando anteriormente. No Paraná, o tempo seco da semana favoreceu a maturação e o avanço da colheita, mas afeta o potencial produtivo das áreas em enchimento de grão, que a gente comentou também que pode ser essa questão das lavouras mais tardias. A gente tem que lembrar que tem a parte oeste do Paraná já colheu quase tudo, mas quando a gente vai pegar a parte alta ali, está em pleno enchimento de grão, que pode afetar bastante a produtividade. Em Goiás, a colheita avança no estado, mas em algumas regiões a qualidade de grão já é afetada pelo excesso das precipitações, que foi o que a gente comentou anteriormente. No Mato Grosso do Sul, as chuvas ocorridas na semana causaram paralisação da colheita em alguns municípios, mas favoreceu aí as lavouras em enchimento de grão. E também as lavouras com soja, com milho safrinha, mas isso a gente vai falar depois, né? Mas só para comentar. Em Minas Gerais, a colheita avança nas áreas de sequeiro, mas o excesso de chuvas favorece a ocorrência aí de doenças fúngicas, além também, aqui acaba não dizendo, mas passa semelhante a Goiás a perda aí de qualidade de grãos, nas áreas onde aquela já está em maturação final e já está pronta para colher. Na Bahia,
a colheita nas áreas irrigadas acelera e já foi iniciada as áreas de sequeiro. As produtividades são consideradas satisfatórias. Aí Bahia batendo ano após ano recordes de produtividade, uh, que mostra o desenvolvimento aí da tecnologia dentro do agro e realmente em diversos locais conseguir produzir. Tem que lembrar que o oeste da Bahia é um areião, né? Vamos dizer assim. Porém, tem uma altitude alta, todo o manejo e a ciência desenvolvida nesse estado fez ele se tornar um dos que tem as maiores médias nacionais aí de produtividade de soja. Em São Paulo, a colheita ocorre lentamente devido ao excesso aí das precipitações também. No Tocantins, a colheita já ocorre em todas as regiões produtoras e as produtividades superam as estimativas iniciais. O produto colhido é considerado de boa qualidade. No Maranhão, a colheita avança nos Gerais de Balsas. Nas demais regiões, o plantio foi finalizado e as lavouras apresentam bom desenvolvimento. No Piauí, o plantio foi finalizado na região norte e a colheita já foi iniciada no sudoeste, com produtividades variadas em função da irregularidade das chuvas ocorrida na implantação da cultura. No Pará, a colheita acelera nos polos da BR-163 e Redenção, com produtividades variadas. Então, ali na divisa do Mato Grosso, do Mato Grosso com o Pará, subindo para cima, né? Seguindo a BR-163. No polo de Santarém, a irregularidade das chuvas afeta o potencial produtivos em algumas áreas. Vindo aqui para a questão da fenologia das lavouras, como as lavouras estão nos principais estados aí, que corresponde a 96% de toda a área plantada, tá? A gente tem na semana do dia 15 a 21 de fevereiro, então pegando dentro dessa semana, a gente tem 100% da área semeada, né? Como a gente já vem falando em alguns relatórios. Desses, 2,1% ainda está em desenvolvimento vegetativo, em torno de 6,8% ainda está em floração, então esses dois aqui no início, né? Mas a maior parte que a gente vai ter é em torno de 32% já colhido. Isso aqui é interessante a gente ver. Isso é o resultado do Brasil, né? 32,3%. E 27,6% maturando já, indo para finalização, e 31,2% ainda em enchimento de grão. Lembrando que isso aqui é o resumo aí para o Brasil inteiro, então por isso a gente tem essa grande diferença. Quando a gente vai pegar aqui mais aprofundado, se destaca o Mato Grosso com 71,2% já da área colhida, se destaca também Paraná com 30% da área colhida, mesmo estando um pouco abaixo comparado ao ano passado, mas dentro da média histórica aí dos últimos 5 anos. Minas Gerais com 27% da sua área colhida também e Tocantins com 45% da sua área colhida. Então, alguns outros estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Piauí, Maranhão, só em torno de 0 a 5% colhido, que em alguns é esperado, né? Mas no Maranhão geralmente já teria um pouco mais desenvolvido essa questão da colheita. Perfeito? Aqui também trazendo destaque, Mato Grosso pulou de 60,7% para 71,2% da sua área colhida. Então, mostrando aquela questão da grande quantidade de máquinas que tem disponível para eles realizar essa colheita. Bom, falando um pouco então dos destaques que o IMEA nos traz aí no relatório deles, que saiu na semana passada também. Basicamente, no cenário aqui no destaque, ele comenta que em fevereiro de 2026, aí, o projeto do CPA Mato Grosso, em realização com o Senar Mato Grosso, em parceria com o IMEA, divulgou o custo de produção da safra 26-27, né, com custeio estimado em R$ 4.156, uma retração de 1%, aí 1,08% em relação ao relatório anterior de janeiro de 2026. Esse recuo aí, reflexo principalmente por causa dos preços dos defensivos agrícolas, né, que registraram uma queda de 5,69% frente ao mês anterior, movimento aí influenciado principalmente pela desvalorização do dólar no primeiro mês do ano. Diante aí da queda dos custos da safra, o ponto de equilíbrio também voltou, né? Então ficou um pouco menor.
ah, em torno de 1,46% comparado ao mês anterior. Pegando a produção estimada aí no Mato Grosso, que foi de 64,73 sacos por hectare. Vamos dizer, se o cara produzir isso de média, o ponto de equilíbrio para ele vender, né, e pagar pelo menos a conta do custo efetivo, que é de 5.827,81, ficaria em torno de 90,04%. Valor aí quase 7,5% abaixo do registrado aí no relatório anterior. Então, resumindo, né, para ficar mais fácil de entender, tu teria que produzir pelo menos a média do estado, né, 64,73, e vender a R$ 90 para tu ter o ponto de equilíbrio e zerar as contas. Agora, se o preço da soja for maior, vamos dizer que ele for lá em torno de R$ 100, se a gente pegar esse custo operacional efetivo, que é 5.800, e dividir ele por 100, a gente vai ter em torno de 58 sacos aí de ponto de equilíbrio, 52,5 mais ou menos, 52,3. Então, o que quer dizer? Se a gente, dentro desse custo, né, se o preço subir, vai cair, o ponto de equilíbrio, né, quanto a gente vai ter que produzir de soja vai ser menor, porém, se ele baixar ainda mais, vai ser mais preocupante. Então entra aquela coisa, uma questão que eu sempre gosto de comentar, que o professor Alencar Zanon comenta, né? A questão do segredo, vamos dizer assim, da lavoura é investir corretamente para aumento de produtividade. Mas investir corretamente, né? Então, esse é o segredo principal, tu conseguir aumentar a produtividade para que esse investimento ele se dilua e traga uma maior rentabilidade com aquele valor investido. Então, isso é o que a gente sempre busca. Pegando os insights aqui, comentando, então, a alta com o otimismo do mercado em relação às metas, né, RVO, e a valorização do petróleo no Brent, o óleo da soja encerrou o período com valorização de 1,47% no comparativo semanal, então isso aqui é bom para nós, ainda mais agora que está começou a ocorrer a guerra contra o Irã, então provavelmente a gente vai ter movimentação aí na questão do petróleo, e com isso um aumento possivelmente do petróleo, né? E com isso a gente acaba tendo também uma alta na questão do biodiesel, que isso pode ser bom para a nossa questão de soja. Então, o aumento aí, o indicador de paridade em março 26 exibiu elevação de 0,73% na última semana, encerrando o período em média de 101,39 por saco. Também foi positivo a questão foi refletida a cautela com o cenário internacional e otimismo com os juros americanos. A moeda norte-americana registrou valorização de 0,48% frente à semana passada. Certo? Vindo falar um pouquinho, então, da questão da análise aí do IMEA na safra. Colheita de soja na safra 25-26 no Mato Grosso atingiu 65,75% da área prevista, com avanço semanal de 14,74%. Que a gente pode ver que na quinta, esse relatório que sai na segunda-feira, no outro relatório que sai na quinta-feira, a gente já pode ver que teve se manteve essa questão, né? Então vem de uma forma mais estratificada, vamos dizer assim, esses resultados, né? Então mantendo esse 65,75%. A redução das chuvas na última semana favoreceu o progresso das operações após o período de lentidão nas semanas anteriores, mas o ritmo de colheita da oleaginosa está 0,41 pontos percentuais abaixo do registrado no mesmo período em 2020, na safra 24-25, que é o que a gente pode ver aqui no gráfico, né? Ele basicamente está seguindo o que ocorreu no ano passado, a diferença é que iniciou-se a colheita mais cedo, né? Apesar do avanço, as chuvas intensas nas semanas anteriores, principalmente no norte e ao longo da BR-63, elevaram a umidade e a incidência
de grãos avariados, o que geralmente acontece lá, é bem comum, né, acabar acontecendo isso nesse período, ainda mais com boa parte das cultivares de soja que a gente tem hoje, já com PMG mais alto, elas tendem a não ter conseguir segurar tanto tempo, vamos dizer assim, a qualidade desses grãos, podendo gerar aí descontos na comercialização. A região mais adiantada foi o Médio Norte, então 90,55%, então vai pegar Sorriso, toda essa região aqui, com Sinop, provavelmente, todo mundo junto aqui. Seguida aí pelo Noroeste, que é uma coisa que chama a atenção, né? Está aumentando bastante a região aqui, as áreas produtivas, muita área de pecuária, virando área de lavoura. Já na região oeste, o progresso é influenciado por municípios como Sapezal e Campo Novo do Parecis, com uma vez aí que no Vale do Aporé a porcentagem colhida é menor. Uma coisa que chama atenção é essa região que era uma das sempre que liderava, porque é uma região que planta muito algodão e a gente vê que está atrasado a questão da colheita, né? Comparando aos outros anos, acho que até dá para dar uma olhada aqui. Ele não vai trazer o relatório dos outros anos, mas seria interessante a gente. Aqui, ó, a porcentagem de safra 24, 25. Se a gente vai pegar a região do Campo Novo Parecis, seria o noroeste, seguido pelo noroeste, já o oeste, então pega a região oeste, a gente vai ver aqui a região oeste, até não está tão abaixo, está à frente aí do ano passado, que eu acreditaria que estaria abaixo. Bom, mas continuando, então, já nas áreas tardias, o sudeste segue mais atrasado, com 37,38%, reflexo do excesso de chuvas e da semeadura tardia. Por fim, mesmo com a safra ainda em aberto, a produtividade do estado segue com boas perspectivas, mantendo o cenário na produção elevado para a temporada. E daí, por os dois últimos aqui, é a região mais leste, né, do estado, sempre atrasa um pouco mais. Então, isso aqui já é esperado, né? Que a gente tem o mapa. E esse mapa ficou bem interessante de ver, porque a gente realmente consegue ver mais a fundo como está cada uma das regiões. Daria para se aprofundar aqui, mas acho que não tem tanto sentido, já que a gente falou do mapa, né? Como está em cada região comparado aí semanal ou da questão do ano anterior. Mas todas as regiões estão tendo um bom desenvolvimento em torno aí, a maioria indo de 9, 8 até 19%, né, de aumento percentual dentro da semana. Quando a gente vai falar um pouquinho de preço, aqui a gente consegue ver, hoje eu estou gravando no dia 28, então a gente consegue ver que teve uma estabilização nos últimos 2, 3 dias, porém depois da queda aí, umas 3 semanas atrás, e manteve essa queda, agora ele subiu um pouco mais, indo lá para casa dos 129, mais ou menos, no porto de Paranaguá. Possivelmente, eu acredito que a gente vai ter uma mudança aí na próxima semana, ainda mais com o estouro agora que a gente teve da guerra contra o Irã. E vai abalar um pouco o ligado, principalmente, como eu comentei, biodiesel, como também questão internacional, né? Pode ter variação do dólar, pode ter muita coisa que vai acontecer. Nem os economistas sabem, imagina nós que só somos agrônomos, né? E acaba só acompanhando como anda o mercado. Falando um pouco sobre o milho, então, vamos trazer o resumo da Conab para o milho primeira e segunda safra. Então, milho primeira safra, a gente tem em torno de 20,5% colhido. Tá? Em Minas Gerais, a colheita foi iniciada nas áreas sob pivô, destinadas à produção de sementes. No Rio Grande do Sul, as chuvas pontuais ocorridas no estado não atrasaram a colheita, que continua acelerada e com boas produtividades. Isso aqui é uma coisa que realmente o milho safra está trazendo ótimas produtividades no estado, né? A soja patinando um pouco mais agora, mas o milho realmente está conseguindo se desenvolver. Locais, para vocês terem ideia, de sequeiro, não regiões tão altas, passando
dos 210 sacos, então são coisas que a gente observou, e quando a gente cai para pivô, daí a média acaba subindo ainda mais, né? No Piauí e Bahia, as condições climáticas continuam a favorecer o cultivo do milho primeira safra. No Paraná, o tempo seco da semana favoreceu a maturação do material, mas afetou o desenvolvimento de algumas áreas semeadas mais tardiamente. Em Santa Catarina, a colheita avança com boas produtividades sendo alcançadas. Em São Paulo, o excesso de chuvas atrapalha aí na operação da colheita. Já no Maranhão, o plantio foi finalizado em todo o estado. Em Goiás, a maioria das áreas se encontra em maturação e com bom potencial produtivo. E no Pará, as chuvas frequentes favorecem o desenvolvimento do cereal. Vindo para o milho segunda safra, a gente tem já semeado mais de 46%, praticamente 47% da área. No Mato Grosso, o plantio avança e as precipitações favorecem o desenvolvimento do cereal, então esse arranque inicial está bom, não está faltando chuva para ele sair do chão, né? No Paraná, o tempo seco da semana permitiu o avanço no plantio, mas em algumas regiões a limitação hídrica impede o prosseguimento aí das operações. No Mato Grosso do Sul, o retorno das chuvas favorece as operações de plantio do cereal. Em Goiás, o plantio avançou significativamente no estado, com a semeadura sendo realizada em turnos ininterruptos para aproveitar a janela ideal do plantio. Lembrando que a gente foi atrasado um pouco, está atrasada a colheita do soja, por isso o pessoal não para a máquina agora lá para conseguir pegar na janela. A gente tem uma queda de produtividade muito acentuada a partir de 15 de fevereiro, geralmente. Né? Então, ter principalmente no Mato Grosso, esse dado, né? Mas saindo do mês de fevereiro, a gente tem uma perda muito grande de produtividade. A partir de 15 de fevereiro, é visível a queda de produtividade no milho safrinha. Em Minas Gerais, o atraso na colheita de soja compromete o plantio do cereal, com alguns produtores trocando o cultivo deste por outra cultura. Em Tocantins, as chuvas bem distribuídas favorecem o desenvolvimento da cultura e o plantio do cereal. No Piauí e no Maranhão, o plantio já foi iniciado. Falando um pouco, então, como está primeiro do milho primeira safra, como estão as lavouras, né? Praticamente 100% da área colhida dos principais estados, né? Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, que corresponde a 92% da área cultivada. Dentro da semana, dia 15 a 21 de fevereiro, temos 1% apenas em emergência, então pouquíssimas áreas em emergência, 12% em desenvolvimento vegetativo, 9,5% em floração, 33% em enchimento de grão, então a maior parte a gente tem enchimento de grão ou maturação, que já está em 23,7%, e colhido, como foi falado anteriormente, 20,5%. Então, esses números de colheita são trazidos principalmente pelo Rio Grande do Sul, com 68% da sua área colhida, 25% da área do Paraná já colhida e 22% da área de Santa Catarina já colhida, né? Então, também tem Bahia com 5% da área. Então, trazendo aí alguns dados, a gente vai pegar a relação ao ano passado, ele está mantendo praticamente o mesmo, em relação da semana anterior, ele cresceu aí em torno de 5 a 6%, ficando um pouquinho abaixo da média geral dos últimos 5 anos, que era 22% das áreas colhidas. Vindo para o milho segunda safra, pegando os principais estados produtores que correspondem por 91% da área cultivada, então Piauí, Tocantins, Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, a gente tem um percentual médio de 46,7% das áreas semeadas. Dessas áreas, né, 28,4% está em emergência e a maior parte, 71,5%, está em desenvolvimento vegetativo. Se a gente vai pegar a questão da semeadura, quem está liderando a porcentagem de semeadura do milho segunda safra nas suas áreas é o é o Mato Grosso, com 70% já da sua área plantada, após Tocantins com 60% e vindo os demais aí com abaixo de 30% da área plantada.
Em comparação com a média do ano passado, né, da mesma data no ano passado a gente tinha 53,4% da área já semeada, ah, em torno aí de 6 a 7% mais do que esse ano, né? Esse ano a gente está com 46,7%. E também esse 6 a 7% a menos comparado à média dos últimos 5 anos, que estava em 53,2% nessa época. Trazendo a questão do relatório do IMEA, então falando mais especificamente do Mato Grosso, né? Claro que a questão do destaque ele traz uma forma mais geral, mas é mais focado para o Mato Grosso no caso. Então, na última semana, dia 16 do 2 a 20 do 2, o preço do milho no contrato corrente apresentou uma média aí de 4,27 dólares por bushel, registrando um recuo de 0,69% em relação à semana anterior, motivado pela maior oferta de milho disponível no mercado. As negociações começaram apenas na terça-feira, dia 17 do 2, em razão ao feriado aí, do presidente nos Estados Unidos, do dia do presidente nos Estados Unidos, o que contribuiu para o ritmo mais lento ao longo da semana. Apesar da desvalorização, o movimento de baixa foi limitado pelo cenário de demandas mais firmes, né? De acordo com o relatório do USDA, em fevereiro de 26, a soma do consumo doméstico e das exportações norte-americanas é estimada em 418,36 milhões de toneladas, volume 0,61% maior que o levantamento de janeiro de 26, fator que tem sustentado as cotações em Chicago e evitado quedas. Além disso, a expectativa de redução, a área somada do milho para a safra 26-27 nos Estados Unidos, em decorrência da perspectiva de expansão da soja. Então, está diminuindo a área de milho e aumentando a área plantada de soja, sinalizando aí uma tendência de suporte aos preços dos cereais a longo prazo, trazendo um cenário mais favorável para o mercado, principalmente a longo prazo. Então, o avanço, o dólar teve alta de 0,48% frente à semana anterior, refletindo a cautela do mercado com o cenário internacional e a sinalização do FED, FDA, de possível elevação dos juros aí dos Estados Unidos. Um aumento também, na última semana, a paridade do milho para julho de 2026 cresceu, motivada pela alta dos preços nos portos, que melhoram a atividade da exportação no período. E queda, né? Então, o preço do milho para o contrato de julho 26 registrou retração de 0,24% no comparativo semanal e finalizou o período, então, na média de 4,45 por bushel. Falando um pouquinho, então, da análise, né? Então, semeadura do milho na safra 25-26 no Mato Grosso alcançou 66,3% da área estimada. Aqui a gente acaba tendo mostrando um pouquinho a questão de como está a safra 25-26, que está em vermelho aqui, né? Comparado à safra do ano passado, 24-25, que praticamente uma está seguindo a outra, mas ambas abaixo aí da média dos últimos 5 anos, que ficou, nessa época estava em 71%. Assim, até o dia 20 do 2, os trabalhos do campo avançaram 20,26% pontos percentuais em relação à semana anterior. O tempo mais firme na maior parte do estado contribuiu para a melhora no ritmo das atividades ao longo da semana. Contudo, mesmo com o avanço da última semana, a semeadura do milho no Mato Grosso passou a ficar abaixo da registrada no mesmo período da safra passada, com atraso de 0,82 pontos percentuais, então pouca coisa, 1% praticamente. Esse cenário está associado ao ritmo mais lento observado na região sudeste e nordeste do estado, que alcançaram 42% e 56,82% da área semeada, respectivamente, atrasos de 14,28 pontos percentuais e 5,89 pontos percentuais nessa ordem, em relação ao ciclo anterior.
Nessas regiões, o plantio tardio da soja tem atrasado a colheita do grão, restringindo o andamento das atividades do milho e resultando em uma janela de semeadura mais estreita. Para a próxima semana, de acordo com o NOAA, é esperado aí um acúmulo de chuva de entre 65 e 85 milímetros, o que tende a favorecer as áreas já semeadas. Então, aquela questão que a gente comentou, atrasou o soja, vai atrasar o milho, chuvas na colheita vão atrasar também o plantio do milho, e aí a questão do período que a gente está quase se encerrando aí a janela potencial para a gente ter maiores produtividades. Lembrando que a partir de março é quase inviável uma que outra região, mas é quase inviável a produção, pelo menos no Mato Grosso, o plantio do milho, né? Vai pegar muita pouca chuva, é muito arriscado fazer esse plantio. Só, claro, se o ano for diferente dos demais, mas o esperado é que não tenha boas produtividades. Vindo para a questão do preço, né? Aqui a gente consegue ver essa subida, vamos dizer, que eles haviam comentado lá no relatório. A gente está maior, o milho disponível, ele está com preço maior, né? Então, milho Exalc aí, Bovespa, chegando em torno dos 69, quase 70 reais, 69,5 reais, o que nos traz uma boa visão, que ele está ascendente. Esperamos que continue ascendente cada vez mais, né? Que isso nos auxilia muito na questão do ponto de equilíbrio das lavouras, principalmente para quem está colhendo agora o milho primeira safra, tendo o grão disponível. Falando um pouco então da questão da cultura do algodão, que vocês pediram para a gente falar um pouco mais dentro do relatório semanal. Na cultura do algodão, então, pegando os principais estados, que correspondem por 98% das áreas, né, praticamente 100% da área está plantada, temos 9,4% em emergência, em torno de 63,3% em desenvolvimento vegetativo, 14% em floração e 13% em formação de maçãs. Trazendo análise, então, da questão do IMEA para a cultura do algodão, né? Destaque eles trazem em fevereiro de 2026, o projeto CPA-MT publicou a segunda projeção do custo de produção do algodão para a safra 26-27 no Mato Grosso. De acordo com o relatório, o custeio foi estimado em R$ 10.295 por hectare, redução de 1,39% ante a projeção anterior, né, do mês de janeiro. Parte desse recuo está ligado à queda de 3,09% nas despesas com defensivos em relação à primeira estimativa. No que tange o custo operacional, né, efetivo, então, o COI, este ficou projetado para em torno de R$ 14.900 por hectare, redução em torno de 1,05% no comparativo aí mensal. Já o custo total fica estimado em R$ 18.400, né, por hectare, 0,91% menor comparado ao mês anterior. Apesar aí das reduções nas estimativas de custo em relação ao mês anterior, o cenário ainda demanda cautela, sobretudo diante da necessidade de acompanhar a evolução dos preços de insumos e demais componentes aí do custeio ao longo do ciclo. Assim, o contexto reforça a importância de um planejamento criterioso para a safra 26-27. Então, traz a questão do cuidado que o produtor tem que ter para a cultura do algodão, aquela questão que alguns falam, né? Quem é parecido com amendoim. Quem quebra com algodão ou com amendoim só vai ganhar dinheiro de novo com essa mesma cultura, né? Porque ela é uma cultura mais arriscada, é uma cultura mais cara para fazer por hectare, porém ela também tem uma rentabilidade muito maior aí por hectare. Então, o alto contrato de julho de 26 elevou 0,35% no comparativo semanal, após a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de suspender aí as tarifas impostas por Donald Trump, elevando a volatilidade externa. Então, baixo, o preço da pluma IMEA apresentou queda de 0,19% em relação à semana passada,
refletindo o ritmo mais lento nas negociações, especialmente a menor demanda por parte aí dos compradores. E queda, né? A torta do algodão registrou variação negativa de 0,11% em relação à última semana, sendo negociado a R$ 929,25 por tonelada. Caroço também disponível caiu, né? Então 1,03%, então foi para R$ 866,32 por tonelada. Então é interessante trazer essa questão também. Pegando a questão da análise, né, que a gente vai pegar para a semana. A semeadura do algodão na safra 25-26 no Mato Grosso se aproxima da reta final, né? Praticamente já acabou. Apesar do início contido, esse movimento não se prolongou, se intensificando a partir da terceira semana de janeiro. Nesse mesmo período, a safra 25-26 passou a figurar como a segunda mais avançada no comparativo aí com as últimas 5 safras, ficando atrás apenas do ciclo 23-24. No dia 31 de janeiro, que marcou o fim da janela ideal para a semeadura do algodão no estado, cerca de 67,75% da área projetada já tinha sido semeada, estando aí 14,27 pontos percentuais acima do mesmo período aí do ciclo do ano anterior, né, 24-25. Assim, na última sexta-feira, dia 20/2, a semeadura do algodão no Mato Grosso alcançou 99,45%, avanço de 1,42 pontos percentuais quando comparado à semana anterior. Nas áreas de segunda safra, o ritmo de conclusão ainda acompanha o andamento das colheitas de soja, que tem sido aí dificultada devido às condições climáticas desfavoráveis em algumas regiões, que é o que a gente já comentou lá da soja com excesso de chuvas. Ainda assim, a expectativa é que os trabalhos sejam finalizados nos próximos dias, considerando que diversos municípios do estado já encerraram a semeadura. Então, aqui no gráfico a gente consegue ver, vamos pegar desde 22, 23, né? A gente vê que foi o ano mais atrasado, podemos dizer assim, para a questão do plantio, com em torno aí de 50% da área ou menos no dia 31 de janeiro, que seria a janela ideal. Pegando a outra safra, 23-24, que foi a que se plantou mais cedo e mais rápido, né? Comparado às demais. Então, no dia 30, praticamente 90%, aí 95% das áreas de algodão já estavam plantadas. A segunda, agora essa que a gente está agora, né? O plantio dela foi a que mais demorou para começar, mas quando começou, entra aquela questão que a gente tinha comentado da quantidade de maquinário disponível no Mato Grosso e a importância disso. A gente consegue ver que ele pulou aí de 9 de janeiro para menos de 10% da área, para em torno de 80, em torno de 80%, aí 70, 80%, quando a gente vai pegar no dia 31. Então, mostra esse grande avanço, desenvolvimento rápido que tem para a questão da semeadura. E pegando a média dos últimos 5 anos, né, ela acaba ficando um pouco acima também. Gostaria de convidar você aí que gostou de todo esse conteúdo que a gente desenvolveu, dessa apresentação, a botar lá para baixar automaticamente o episódio, para também poder ouvir offline no Spotify, nos avaliar, nos seguir tanto no Spotify quanto no YouTube, compartilhar esse episódio com um amigo, né? Sempre tem mais pessoas que precisam estar atualizadas, entender como as lavouras do agro estão se desenvolvendo. E caso tu queira ter acesso a esses relatórios em tempo real, né, logo após ele sair, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp. É só nos seguir lá nas redes sociais, @CassianoAgro e @agrodepende, e nos mandar um direct que eu coloco você aí no grupo e vai estar disponível aí, conforme vai saindo esses relatórios, eu vou disponibilizando lá no grupo para vocês, certo? Por hoje era isso aí. Até a próxima, pessoal!